Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre como nós devemos proceder para vencer tentações de Satanás. Nós temos o inimigo da nossa alma, o inimigo das nossas vidas. E sim, é ele, Satanás e seus demônios, em todo o tempo querendo nos tirar os nossos olhos de Deus, tirar a nossa dependência dele. Em todo tempo, ele quer o quê? Que você não cumpra o propósito que Deus tem para você. Esse é o plano dele. Roubar aquilo que Deus quer te entregar. Roubar aquilo que você nasceu para ser. E nada melhor do que nós conhecermos as Escrituras Sagradas para saber como lutar com ele. Porque afinal de contas, estamos falando de algo espiritual. E sim, precisamos de armas espirituais para vencê-lo. E Cristo, sendo o Filho de Deus, ele foi tentado. E quem dirá nós, que também somos filho de Deus, você acha que você não seria tentado para não viver os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida? Sim, mas se nós conhecermos as suas artimanhas, nós saberemos identificar quando estamos sendo atacados com as suas tentações, com as suas armações. Então, nada melhor também de analisarmos como Cristo procedeu quando ele venceu a tentação no deserto. Depois de Cristo ter sido batizado, ele foi conduzido ao deserto. Então, lá ele precisou jejuar e orar por 40 dias. E ele teve muita fome. E naquela fraqueza, naquele momento de debilidade física que Cristo estava vivendo, Satanás então chega com a sua astúcia para fazer Cristo cair. O primeiro ponto, a primeira tentação que Satanás vem é falar: se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas Cristo respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação ali de Satanás foi a identidade de Cristo. Querer ferir a identidade de Cristo. Se tu és mesmo filho de Deus? A primeira coisa que o inimigo sempre vai querer nos atacar é a nossa identidade. De nós colocarmos em dúvida se realmente somos filho de Deus, se realmente nós temos valor, se realmente eu sou capaz. É ferir a nossa identidade. Porque ele conhece o potencial que nós temos quando nós sabemos, quando nós temos a nossa identidade firmada em Cristo. Então, em todo tempo, ele quer colocar essa dúvida. Aqui na mesma tentação, ele falou: transforma logo essa pedra em pão e resolve logo a sua necessidade. Mas naquele momento não era o propósito. Era necessário Cristo cumprir aquele jejum para então se fortalecer para a cruz. Havia um propósito para aquele deserto. Havia algo que Deus estava trabalhando no seu filho para ele vencer a cruz. Então, quantas vezes dos momentos de dificuldade ou tribulação, ou quando nós nos sentimos mais fracas, frágeis, ou numa área carnal, financeira, alguma coisa, ele vem com a sua proposta para satisfazer a sua necessidade imediata, te removendo do propósito que está logo adiante. Então que venhamos estar atentos a isso. Se aquela proposta, aquela solução do problema realmente é o caminho e a direção que Deus tem para aquele momento. Então, se você buscar ter esse discernimento, você não vai cair nessa cilada. A segunda tentação foi quando ele levou Cristo no pináculo do templo, na cidade santa, e falou: se tu és filho de Deus, de novo ele questiona, lança-te daqui e peça para que os anjos venham e não deixem você tropeçar com o pé em pedras. Ele quis que Jesus tentasse a Deus.
Mas Jesus, ele respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E quantas vezes nós estamos em situações que nós temos essa tentação de falar: será que o Senhor existe mesmo na minha vida? Então me prova, Deus. Me prova se o Senhor é Deus na minha vida. Me manda um sinal. E aí você acaba o quê? Testando Deus no seu senhorio, testando Deus em sua paternidade. Devemos cuidar disso. Devemos cuidar disso para não tentar o nosso Deus. A terceira tentação foi: se tu me adorares, tudo isso te darei. Mostrou todo o reinado para que Cristo viesse o adorar. Mas então Jesus respondeu: vai-te, Satanás, e somente a Deus adorarás. Ali, Satanás estava trazendo o poder diante de Deus. Isso também é uma área que nós devemos cuidar. O envaidecer do homem. Ali, se Cristo tivesse se rendido a essa tentação, ele teria recebido o poder do mundo, da terra, e não teria recebido o poder celestial. Ali, ele estaria vivendo um trono sem coroa, porque então ele estaria renunciando à cruz, que era sim o propósito de Deus para Cristo, para nossas vidas. Se Cristo tivesse recebido aquele poder do homem, não teria vivido o propósito de Deus. Então, nessa área também nós devemos tomar muito cuidado, porque ele sim, Satanás quer nos envaidecer. Ele quer que a nossa vaidade, o nosso ego se infla de tal maneira que então toda a glória que você vive, você atrai para si e não para Deus. E deixa sim você de viver algo maior que Deus tinha para a tua vida. Porque não se engane, nada do que você faz que não esteja alinhado com o propósito de Deus é tudo aquilo que você teria para viver. Mas Jesus, ele foi firme no não. Ele disse 3 não aqui, para 3 tentações, para conseguir viver o sim de Deus. E isso também nós devemos refletir, que nós devemos fortalecer o não nas nossas vidas, para que venhamos viver os sims de Deus. Olha isso, gente. Quantas vezes nós acabamos dizendo sim para as pessoas porque não queremos desagradá-las e deixamos de experimentar o sim de Deus. Então, que venhamos sim nos posicionar naquilo que Deus tem nos chamado, no propósito. Quando for vier uma tentação para te distrair, para te remover do propósito, nós iremos falar não. Mas como que nós temos força para falar não? Como que nós vencemos essas tentações? Conforme eu comecei falando nesse vídeo, não é por guerras carnais, armas carnais, mas sim espirituais. E uma arma poderosa que nós temos é o conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra. Quando você conhece a palavra de Deus e você aprende a manusear a palavra de Deus em conhecimento, estudando ela, você não vai ser confundida, você não vai ser enganada, você vai receber a percepção do Espírito, sim, para combater os dardos inflamados do inimigo. A oração é uma arma de guerra poderosa, porque ali nós estamos o quê? Alimentando também o nosso espírito. O jejum é uma arma poderosa, porque ali você está mostrando para a sua carne que o teu espírito é que governa e não a sua carne. Então, que venhamos nos apegar às armas espirituais, oração, conhecimento da palavra e jejum, intimidade com o Espírito, porque assim nós teremos sim poder, autoridade para vencer as artimanhas do inimigo quando ela aparece. Na tentação não é hora de se fortalecer, gente.
Jesus, ele orou antes, ele jejuou, ele já conhecia as escrituras. Nota-se, porque quando chegar o dia da tentação, o teu espírito tem que estar forte, senão você não aguenta e você acaba perdendo algo valioso que o Senhor teria para entregar na tua vida por você não vigiar e orar em tempo oportuno. Então, até em momentos de bonança, momentos de alegria, momentos de regozijo de vida, não deixe de buscar a Deus, não deixe de fortalecer o seu espírito, para que no dia da batalha, então você já esteja preparado e com o discernimento de qual arma utilizar. Espero que esse vídeo tenha somado no teu conhecimento espiritual para que você continue avançando sim na sua vida, tanto espiritual como terrena, porque essas armas, essa instrução que Cristo nos dá é sim para nós vivermos o nosso propósito aqui na terra, que Deus tem para nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para mais vidas serem alcançadas e até mais.